Vamos lá, pessoal. Bom dia novamente, uma ótima semana novamente. Estamos aí no segundo bloco da nossa aula de hoje. E a ideia, nesse segundo bloco, é falarmos a respeito dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, tá? Então, artigo 153 do Código, já abra lá o Código Penal no artigo 153. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com vocês, vou tentar deixar sempre o mais dinâmico possível. Em relação ao finalzinho do nosso último bloco, só esclarecendo, porque isso é muito importante, a ideia de primariedade vinculada à causa de diminuição de pena do crime de tráfico de pessoas lá no parágrafo 2º do artigo 149-A. O que é importante lembrar, pessoal? Então, para fins de primariedade, ou o indivíduo não vai ser agraciado com a causa de diminuição de pena quando ele tiver uma condenação anterior transitada em julgado antes do cometimento do delito. Uma condenação anterior transitada em julgado antes do cometimento do delito. Bem, nesse caso, nós temos que entender a primariedade de forma objetiva, contudo, em eventual juízo defensivo, em eventual juízo de defesa, o doutor e a doutora têm que entrar na tese da reincidência necessariamente específica. O que é uma reincidência específica? Bem, por exemplo, o indivíduo comete um crime de tráfico de drogas, é processado, condenado, e essa condenação é transitada em julgado. Quer dizer, essa condenação é transitada em julgado, então é uma decisão judicial sobre a qual não recai mais recurso. É uma decisão judicial sobre a qual não recai mais recurso. Então, nós temos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, esse indivíduo comete um outro crime de tráfico de drogas, quer dizer, um novo crime contra a saúde pública. Um crime de tráfico de drogas seguido de um outro crime, depois da condenação transitada em julgado do primeiro de tráfico de drogas. Perceba, temos aí uma reincidência específica. No caso, por exemplo, do agente que comete um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, crime contra o patrimônio, e posteriormente a isso, comete um crime lá de tráfico de pessoas, veja, ele comete um crime de furto, ele é processado e julgado por um crime de furto, ele é condenado pelo crime de furto, a condenação transita em julgado, quer dizer, não há mais recurso cabível, e depois dessa condenação, esse sujeito, o que acontece com ele? Comete um novo crime, dessa vez de tráfico de pessoas. Perceba que a reincidência não é específica, não é em relação ao mesmo crime, e não é em relação a crimes da mesma espécie. Um é crime contra o patrimônio, o outro é crime contra a liberdade individual. Tranquilo? Nesse caso, objetivamente, não, ele não vai ter direito à incidência da diminuição de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 149-A. Contudo, você, em âmbito defensivo, pode tentar forçar a barra para que esse indivíduo seja, assim, agraciado com essa diminuição de pena. Muito possivelmente, o juiz não vai acolher, porque é uma tese minoritária, mas é uma tese que tem que ser lançada. Ora, excelência, compulsando os autos, verifica-se que não há reincidência específica, quer dizer, a condenação penal transitada em julgado anterior ao fato é de natureza completamente diversa daqui em análise, quer dizer, daqui em estudo do crime de tráfico de pessoas. Nesse caso, o que nós teríamos? A possibilidade de discutir a incidência dessa diminuição de pena, não sendo o agente reincidente específico, quer dizer, ele tem uma condenação anterior? Sim, mas por crime de natureza diversa. Então, eu estou dizendo para vocês que essa é uma corrente minoritária, é a corrente que eu sigo, inclusive, mas é uma corrente minoritária. Então, objetivamente, numa prova objetiva, precisa ser reincidente específico? Não. O fato dele ser reincidente, por si só, per si, já obsta, já impede a incidência da causa de diminuição de pena.
Contudo, é muito importante que você, numa defesa, maneje esse argumento, inclusive a fim de pré-questionamento, futuramente lá para um recurso especial. Tá bem? Tranquilo? Bem, vamos lá então. Na sequência, vamos entrar aí no estudo do nosso artigo 153. Deixa eu compartilhar com vocês aí a tela. Deixa eu compartilhar aí, está compartilhado o Código Penal. Tá lá. Artigo 153, então, do Decreto-Lei 2848, ele introduz os crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Perceba, o objeto jurídico, então, na verdade, é de forma indireta ou de forma epistêmica, de forma essencial, a própria intimidade. Então, a objetividade jurídica, ela é, sim, a inviolabilidade dos segredos, mas, de uma forma essencial, o espírito legis deriva, o espírito legis reverbera do direito à intimidade. Se um indivíduo confia um segredo em outro, a tendência, ou o correto, ou o que se esperaria, muito embora a gente saiba que não é a regra, é que esse indivíduo guarde esse segredo. Então, quando eu falo em segredo, eu estou falando epistemologicamente, quer dizer, eu estou falando essencialmente, eu estou falando de forma derivada de quê? Intimidade. Intimidade é direito constitucional? Sem sombra de dúvida. Intimidade é direito constitucional de relevância penal? Indêne de dúvidas que sim. Então, repito, intimidade é direito constitucional? Sim. Intimidade é direito constitucional de relevância penal? Sim. Então, o que se protege? A inviolabilidade dos segredos. O artigo 153, a objetividade jurídica, é justamente a inviolabilidade dos segredos. Mas que, é importante que o doutor e a doutora entendam, deriva essencialmente de onde? Da privacidade, da intimidade. Perfeito? Vamos fazer o estudo dos verbos nucleares e das elementares do tipo penal, bem como da ideia de competência para processamento e julgamento, das benesses que, porventura, caibam dentro da Lei 9.099 de 95, e, por fim, a respeito da questão, a divulgação a apenas uma pessoa caracteriza ou não o delito. Nós vamos ver que tem divergência. Nelson Hungria entende que sim, Nelson Hungria entende que não. Rogério Greco, Rogério Santos, com uma corrente mais moderna, já afere que sim. Vamos fazer esse estudo detalhado, então? Vamos começar lá. Divulgar alguém sem justa causa. Primeira ideia, essa divulgação do delito, ela tem que ser sem justa causa. Então, vamos lá. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular. Hugo, eu não sei o que é justa causa. Calma que você vai entender. De documento particular ou de correspondência confidencial. Repare que aqui eu não estou relacionando, eu não estou aduzindo, eu não estou protegendo o documento público. Eu estou buscando a tutela do documento particular, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outro. Então, vamos lá? Divulgar alguém sem justa causa. Primeira ideia, o que é divulgar? Divulgar é conferir acesso. Divulgar é conferir acesso a terceiros. E é nessa pergunta que, é nessa questão que a gente inicia o trabalho do tipo e que a gente vai encerrar. Porque perguntas, divulgar a uma só pessoa, dar acesso a uma só pessoa, caracteriza ou não o crime de divulgação de segredo lá na forma do artigo 153. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Sem justa causa. Então, vamos entrar no enfrentamento do que é justa causa. Imaginemos que em um determinado documento particular, documento é algo escrito, a princípio, em um determinado documento particular, a pessoa tem acesso à informação do real autor de uma infração penal. Do real autor de uma infração penal. Então, imaginemos que o fulano de tal esteja respondendo, esteja sendo processado por um crime que ele sabe que não cometeu. Ele recebe uma carta indicando quem é o real autor do fato. E essa carta é enviada para ele em segredo por esse suposto real autor do fato. Ele pode usar
Ele deve usar essa carta justamente para amparar sua defesa e indicar aquele que realmente cometeu o delito, muito embora seja uma correspondência secreta, indene de dúvidas que sim. Vamos imaginar que ele tenha tido acesso ao conteúdo de uma carta que nem sequer envolve ele, mas que essa carta em segredo aponta um ilícito cometido por uma determinada pessoa. E esse sujeito é arrolado como testemunha em um processo judicial, sendo advertido pelo juiz que ele está compromissado a falar a verdade sob pena de falso testemunho, sob pena de prisão. Ele pode revelar essa informação no contexto do dever de testemunhar a verdade? Sim, indene de dúvidas que sim. Então, entenda a justa causa como sendo aquela amparada por excludentes de ilicitude, a exemplo da legítima defesa de terceiro, estado de necessidade e afins. Perfeito? Um outro elemento que caracteriza a justa causa, o consentimento do remetente. O consentimento do remetente. O remetente envia inicialmente ao destinatário uma correspondência em segredo e, posteriormente, ele atesta a divulgação ou ele consente à divulgação. Ah, não tem problema mais não, pode falar. Nesse caso, o consentimento do ofendido excluiria aí o delito por força da justa causa. Então, entenda, a divulgação ela tem que ser sem justa causa. Hugo, eu não sei o que é justa causa, eu esqueci o que é justa causa. Lembra lá das excludentes de ilicitude, porque quase sempre o conteúdo de justa causa, no que tange ao artigo 153, no que tange ao dispositivo de divulgação de segredo, ele estará amparado pela excludente de ilicitude, nominada como estado de necessidade. Perfeito? Então, esse indivíduo, além dele divulgar esse conteúdo sem justa causa, esse conteúdo, como nós vimos, tem que estar em um documento particular e não em um documento público ou em uma correspondência. E essa correspondência ela é confidencial. O sujeito ele é o destinatário ou o detentor. Como assim o destinatário ou o detentor? Bem, imagine que esse indivíduo ele não seja o destinatário final da correspondência, mas essa correspondência passa por ele. Essa correspondência confidencial passa por ele. É o caso, por exemplo, de eu chegar para uma pessoa e falar: olha, fulana, está aqui essa correspondência, ela é sigilosa. Daqui a 1 mês ou daqui a 2 meses, o fulano de tal vai chegar da Europa, ele está em viagem na Europa, e eu preciso que você o quê? Entregue essa correspondência ao fulano de tal. Percebe? Eu não sou o destinatário. Quem é o destinatário? O fulano de tal. Mas essa correspondência passou por mim, então eu tenho a detenção dela. E aí eu tenho acesso a essa informação sigilosa e acabo veiculando. E vamos para a parte final do dispositivo, de onde se consigna que possa a divulgação produzir dano a outrem, O que o doutor e a doutora têm que entender em relação à produção de dano? Veja que se uma transação bancária, exemplo, não acontece em razão da divulgação, uma transação bancária de alto valor, uma negociação, ela é obstada, quer dizer, ela é brecada, ela é pausada em razão dessa divulgação, nós temos o exaurimento do delito, mas o delito se consuma com um mero risco. O poder causar o quê? Dano. Então, entenda, o fato da vítima não amargar o dano não nos permite afirmar que o delito não se consumou. A vítima pode, sim, amargar ou não o dano, porque o que se valora para a aferição de consumação ou não do delito é a possibilidade de dano e não o dano circunstancialmente efetivado. O que se valora para a consumação ou não do delito é a possibilidade de dano e não o dano circunstancialmente efetivado. Vamos lá agora para o estudo do preceito secundário do tipo. Lá se diz: pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa.
Então, veja que é uma pena alternativa. Ou o indivíduo estará sujeito a uma pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Ou é um ou é outro. Perceba que a pena não supera o patamar de 2 anos. Portanto, aspirada está a competência dos juizados especiais criminais na forma da Lei 9.099 de 95. E lá nos juizados especiais criminais, nós estamos sujeitos às medidas despenalizadoras. A primeira que a gente tem que aqui consignar é a necessidade de representação do indivíduo. Muito embora não esteja na Lei 9.099, nós entendemos aqui que as medidas despenalizadoras são relevantes, sim, no trato, e que o artigo 153, o crime de divulgação, a infração penal de divulgação de segredo, somente se processa mediante representação da vítima. Então, a ação penal é pública condicionada à representação. Não bastasse, na forma da Lei 9.099, o Ministério Público pode oferecer a transação penal. E, além disso, a pena mínima ela não supera 1 ano. Então, nós temos aí a ideia de suspensão condicional do processo, também lá na forma do artigo 89 da Lei 9.099. Perceba, lá no parágrafo seguinte, consta ou não consta o que eu acabei de mencionar? Somente se processa, somente se procede mediante representação. Então, a vítima precisa ratificar a sua representação em ver o sujeito sendo processado. Bem, essa representação ela deve ser expressa, deve vir lá na forma de um termo de representação ou de uma solicitação de representação. A jurisprudência já tomou cuidado em se pronunciar a respeito. Veja que essa representação ela não precisa ser literalmente expressa num termo de representação, mas apenas na conduta da vítima que procura, por exemplo, registrar o episódio em âmbito policial. Então, veja, muito embora o termo de representação seja o mais habitual, a representação expressa seja o mais habitual, o fato da vítima representar, o fato da vítima comparecer e registrar o episódio em uma ocorrência policial, dá ensejo ao processo penal, dá ensejo ao processamento do delito, não sendo aí indispensável o termo de representação em apartado, quer dizer, de forma expressa, um termo de representação só a título de cumprimento do parágrafo 1º do artigo 153. Tranquilo até aí? Vamos lá. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Perceba que aqui nós temos uma modalidade qualificada do delito. Qualificada por quê? Porque nós temos um patamar mínimo e máximo diferente do caput. E do que se difere? Se difere de informações sigilosas ou reservadas que o indivíduo tem acesso, não raras às vezes, pela atuação profissional. Então, veja, essa informação sigilosa, o indivíduo tem a ela não porque existe um destinatário a ela, mas por força o quê? De banco de dados, seja da administração pública ou da administração privada. Veja que, nesse âmbito, nós temos um preceito secundário que vai além de 1 a 4 anos de detenção. Então, 4 anos supera em muito o limite de 2 anos típicos dos juizados especiais na forma da Lei 9.099 de 95. Então, o processamento e julgamento do delito, no caso do nosso parágrafo 1º-A, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser no juizado especial. Contudo, observe que a pena mínima não supera o patamar de 1 ano e que a benese da suspensão condicional do processo se regula pela pena mínima, justamente materializada naquela que não supera o patamar de 1 ano. Portanto, muito embora o delito não seja processado e julgado no rito da Lei 9.099, quer dizer, no rito dos juizados especiais, nós temos a possibilidade de aplicação de suspensão condicional do processo, porque o Instituto
previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099, se regula pela pena mínima. Vamos lá, parágrafo 2º. Quando resulta prejuízo na administração, a ação penal será pública incondicionada. Isso aí deriva justamente da ideia de que a administração pública deve ter um amparo, né, direto daquele que a representa, ou seja, a administração pública está ligada. É interesse do Ministério Público proteger quem? A administração pública. Então, se a administração pública é vitimada, o Ministério Público tem o dever de processar esse sujeito, independentemente de representação da vítima, porque seria chover no molhado a administração pública representar o Ministério Público, tendo em vista aí que o Ministério Público já tem, por função institucional, o zelo pela moralidade administrativa, lá na forma do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. Por fim, vou sanar aquela dúvida existente. A respeito da divulgação a apenas uma pessoa, configura o delito ou não? Hungria leciona que não, o delito não se consuma, o delito não se resta consubstanciado. Por quê? Porque o verbo divulgar traz por si a ideia de ampla divulgação a um grupo imensurável de pessoas, a um grupo incalculável de pessoas. Segundo a Hungria, seria institucional, que esse sujeito seria elementar, que esse sujeito divulgasse o conteúdo na internet, o conteúdo na televisão, o conteúdo em radiodifusão, enfim. Contudo, essa concepção, ao modesto ver, né, do aqui professor que segue os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha e Rogério Greco nesse sentido, vão ao encontro, vão de encontro. Por que vão de encontro? Se chocam. Que a ideia primordial não reside no número de pessoas ou no número imensurável, quer dizer, incalculável de pessoas da divulgação. A ideia elementar do dispositivo se materializa, se consubstancia na o quê? Possibilidade de prejuízo à vítima. Então, se essa vítima é sujeita à possibilidade de um prejuízo em razão dessa divulgação, ainda que essa divulgação seja uma pessoa apenas, o delito resta configurado ao ver dessa corrente mais moderna e que, ao meu modesto ver também, conduz de forma acertada a ideia da essência legal do artigo 153 do Código Penal, divulgação de segredo. Tranquilo? Na quarta-feira a gente continua, queridos. Um grande abraço e uma ótima semana.